Boa noite a todos. Então, hoje é um dia que muito importante do nosso fechamento, que sem dúvida vai ser com chave de ouro, pela palavra da Maria Helena Sleutis, nossa acadêmica, que tem todo o gabarito para fazer esse fechamento. Eu cumprimento a todos, agradeço a presença durante esse nosso 5º curso de literatura de Juiz de Fora, né, com a nossa 7ª palestra. Muito obrigada. Marisa pode fazer a apresentação da nossa querida palestrante. Boa noite a todos nessa 8ª palestra, né, porque teve abertura, teve fala também, foi quando eu falei sobre a acadêmica Leila Barbosa, pesquisadora da história. Foram 7, Marisa, então foram 7 ou 8 encontros. Foram 8 encontros? Então, realmente, eu estava pensando que tivessem sido 7. É porque o primeiro só para começar, né? Não, mas tudo bem. Teve a primeira que eu falei sobre a Leila Maria Fonseca. Obrigada. Tá bom? Bem, para darmos início aos trabalhos, eu quero primeiro fazer minha audiodescrição. Eu sou clara, branquinha, cabelo muito preto, óculos grandes, batom vermelho, um brinquinho de pérola, uma echarpe grega, um bichinho no pescoço para dar sorte. Eu sempre creio nisso. Um grande anel na mão esquerda. Espero que, com essa noite, a gente feche um ciclo muito bem fechado, para que possamos abrir um novo ciclo no 2º semestre. Primeiro vamos ter o curso do Tadeu, depois um novo ciclo no 2º semestre com a literatura feminina. Ainda vamos divulgar, né, senhora presidente? Nesse momento, passo a falar o currículo da nossa tão honrosa colega Maria Helena Sleutis. É carioca, radicada em Juiz de Fora desde 2004. Graduada em Biblioteconomia e Documentação, especialista em Administração de Bibliotecas, especialista em Administração do Ensino Superior, mestre em Administração Pública pela FGV Rio de Janeiro. Escritora, poeta, editora, foi bibliotecária da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, diretora da Biblioteca do Centro de Estudos Superiores de Londrina, diretora da Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Centro de Difusão e do Conhecimento da UFJF, editora do Boletim Científico do Parque Nacional do Itatiaia, Rio de Janeiro. Ela desenvolveu um programa de incentivo à leitura muito interessante, chamado Clubinho do Livro. Chefe de gabinete da reitoria da UFRJ, que é rural, né, Maria Helena? Assessora do reitor da UFRJ, compositora de música de CD, Somente Mulheres, gravado no Uruguai. Proprietário da Grifo Edições, membro da Academia Internacional de Letras da União Cultural, membro da Academia Gisforana de Letras, onde hoje ela se encontra nessa palestra. Fundadora do grupo Café com Poesia, publicou os seguintes livros: Universidades Federais Brasileiras na Berlinda, que é um livro didático. Pesquisa bibliográfica, que também foi um livro didático. Bibliografia de olericultura, nome difícil, né? Olericultura, didático. Presença, não sei se é isso mesmo, Maria Helena, você me corrige, assim que está escrito. Presença, poesia. O baú, adoro esse livro. O Baú das Poetas Piratas, que é infantil da Maria Helena, maravilhoso. Ana Balão, outro infantil da Maria Helena. Teodoro e Mariana, que são as cartas para sentir a infância. Outro infantil. Cartas. Então, são cartas. Encontrar-se, poesia. Formas fractais, poesia, um livro belíssimo, é um álbum, né? Eu acho maravilhoso, eu tenho. Exercício
Vício de Olhar Poesia, também outro lindo livro. Penélope, prosa poética. Sou, poesia, um planeta chamado Cuidado. Um lindo livro infantil que tem feito muito sucesso. Flores e Luas, que é esse que está aqui, que eu só vou mostrar esse, é da coleção de 10 livretos da qual coleção, né? Muitos de nós fazemos parte da organização dela pela Grifo. E esse dela, Flores e Luas, eu vou ler aqui um pedacinho. Sou a lua, refugi-me na distância dos teus olhos. Sua aparência do instante infindo, a magia insepulta de alguns sonhos. Sou a pluma voando pelo vazio sonoro, estridente, uma vaga mansa no oceano à deriva, um recorte na cena de uma viagem impossível, ou apenas, simplesmente, um ser humano. Por favor, continua. É muito lindo o texto da Maria Helena. Ela ri porque ela não sabe como a gente gosta. Ainda lendo Flores e Luas, ela tem o lindo livro de prosa, não é? As Montanhas Azuis do Itatiaia, e, por fim, Selene, que é uma prosa poética. Um livro mais recente que eu gostei muito também de conhecer aqui pelas redes sociais. Foi coordenadora editorial, gente, dos 75 livros publicados pela Grifo Edições, a quem agradecemos pelos muitos livros que publicou por nós, da AJL. Com vocês agora, Maria Helena Sleutzis. Muito bem, obrigada, Marisa. Eu fico muito feliz por estar aqui. Quero cumprimentar a todos. E primeiro, vamos fazer essa audiodescrição, que é uma exigência da inclusão. Então, eu posso dizer o seguinte: eu sou uma pessoa de idade avançada, cor branca, cabelos curtos, claros, uso óculos sempre, já tomei banho de óculos, já dormi de óculos. Eu estou com uma blusa branca com uma flor enorme, uma flor escura, preta. Então, quero dar boa noite a todos. Senhora presidente da Academia Juiz Florana de Letras, escritora Ceci Barbosa Campos, senhor vice-presidente, escritor Arlindo Tadeu Hagen, senhora diretora de eventos da Academia, professora Marisa Timpone, especialista em Murilo, ilustre muriliana. E eu já disse hoje, num dos grupos, que tenho a coragem, de falar sobre Murilo na presença dela. Então, me corrija se for o caso, acrescente também, Marisa, mas eu fico muito honrada com isso, por estar podendo fechar esse ciclo, que é tão importante para conhecermos melhor os escritores de Juiz de Fora. Eu quero também cumprimentar os caros confrades e confreiras da Academia, os queridos amigos e convidados. Sou muito grata pela presença de vocês. Já vi aqui pessoas assim muito queridas, que alegram muito o meu coração. Eu vou iniciar esta fala com um pensamento de um amigo que é escritor, uma pessoa que eu prezo muito, que é revisor da Grifo também, o Luiz Almeida. Quando ele leu o texto, ele me mandou um recadinho assim, Murilo, despido de suas refinadas argúcias, vestido de seu amor pela terra mineira, está entre nós. Aleluia. Luiz Almeida. Obrigada, Luiz. Sim, é verdade. É difícil decifrar Murilo Mendes, mas ele sempre estará aqui
conosco. Eu vou começar dizendo assim: Murilo Mendes, o mais moderno, sofisticado, surreal e europeu poeta brasileiro, era mineiro. Gente, eu acho que eu vou repetir isso, porque é a mais pura verdade. Murilo Mendes, o mais moderno, sofisticado, surreal e europeu poeta brasileiro, era mineiro, mineiro de Juiz de Fora. Esta terra onde as nuvens cavalgam, como sempre, no centro da arena, cercada de montanhas, como ele mesmo descreveu. Não é? Eu destaquei para essa apresentação 2 livros de Murilo, que falam surpreendentemente de Minas Gerais. Sempre a gente encontra nos outros livros alguma coisa referente a Minas e a mineiridade, mas esses 2, eles são mais marcantes. Então, eu vou me debruçar sobre esses 2. Eu destaquei, então, para essa apresentação, primeiro, Contemplação de Ouro Preto, e depois eu falo sobre a Idade do Serrote. Bom, primeiro queria dizer a vocês o seguinte: esses 2 livros são 2 preciosidades que estão à nossa disposição na biblioteca do Museu de Arte Murilo Mendes, aqui em Juiz de Fora. E que são trabalhos inestimáveis, que merecem muitos estudos e pesquisas. Contemplação de Ouro Preto contém 19 poemas. Às vezes tem algumas informações que dizem que é 18. Eu fiquei em 19. Tá certo, né, Marisa? E aí, a gente percebe, ao ler os poemas, que eles extrapolam muito tudo que Murilo está dizendo. Então, que eles merecem, sabe, toda uma atenção especial. Assim, a coisa mais linda a gente ver a descrição que Murilo faz da lembrança, da memória que ele tem de Ouro Preto. Ele foi escrito, o Contemplação de Ouro Preto, pelo poeta quando ele estava na Europa, então estava longe, né, de Minas Gerais, e ele usou sua imaginação e memória. Produziu os 19 poemas que nos mostram assim, uma Ouro Preto que serve tanto de história como de espaço real mesclada à poesia. Por quê? Porque Murilo era poeta por excelência. Me lembro sempre, Marisa e Leila, quando falavam sobre Murilo, elas nos informavam, porque conheceram pessoalmente, né, o escritor, elas nos informavam que ele gostaria que se referisse a ele como poeta, principalmente poeta. E isso é muito bonito, principalmente na época em que ele viveu, não é? Eu trouxe aqui um pedacinho, então, de Contemplação de Ouro Preto, bem pequenino, mas bem interessante, que diz assim: minha alma sobe ladeira, minha alma desce ladeira, desce becos, sobe vielas. Vejam, isto é ou não é Ouro Preto? Falem para mim. E ainda, tem mais um pedacinho que é muito bonito, que ele diz assim: sobre o vale profundo, onde flui o rio Maranhão, sobre os campos Congonha, sobre a fita da estrada de ferro, na paz das minas exauridas, conversam entre si os profetas. Gente, o que é isso?
onde Murilo foi, né, ver essa conversa entre os profetas, é um olhar muito especial mesmo, de verdade. Então, sob o olhar do poeta, às vezes a gente vai encontrar uma Ouro Preto, sombria, trágica, assombrada, expressando uma espécie de saudade de suas raízes. Na verdade, ele estabelece um diálogo com o seu sentir e vai descrevendo os santos, os anjos, os profetas distribuídos pela cidade de Ouro Preto. E assim ele vai também transcendendo a materialidade do cenário, porque ele contempla o imaginário religioso do lugar. Isso é extremamente bonito de se poder, né, de poder assimilar, de poder ver, de poder sentir isso em Murilo Mendes. Então, ele sabe dar uma conotação da religiosidade local. É muito bonito. O seu trabalho é quase uma experiência real de passar pela cidade de pedra e ouro com sua imaginação criativa, fazendo uma reconstituição estética do lugar. Ele sempre faz isso, né? Porque ele tem um olhar tão original, tão dele mesmo, e tão diferente. É uma coisa muito bonita de se ver. Eu sempre digo assim que Murilo ainda não consegue ser conhecido por muitos, porque ele está muito à frente do nosso tempo. Talvez daqui a umas 2 ou 3 gerações, Murilo vire assim, uma figura notável. Ele já é notável, mas mais conhecido. E eu acho que nós que moramos em Juiz de Fora, nós que estamos habitando essa sua terra natal, nós temos que procurar conhecer a genialidade desse escritor. Ele escreveu esse livro, né, Contemplação de Ouro Preto, em 1954. Eu tinha 4 anos e Murilo já estava na maturidade dele, né? Mergulhando no barroco mineiro, nas imagens e na arquitetura de Ouro Preto. Ele vai restaurando o passado nessa obra. Ele não só traz o Brasil, né? A nossa nacionalidade, mas, sobretudo, ele traz a mineiridade. Então, é muito louvável. Quando ele escolheu ou usa a palavra contemplação, ele revela a sua abstração, como quem está num templo, num espaço sagrado, diferenciado, e de lá pode solenemente contemplar. É mais ou menos como nós fazemos hoje, quando a gente lembra da nossa história em alguns momentos, né? A gente senta e aí a gente faz essa viagem, vai até lá e contempla. O que ele faz é isso, é contemplar. Então, é algo que tem a ver também com o sagrado, não é? São 19 poemas dedicados sempre a algum escritor ou artista que era amigo de Murilo. Tem dedicatória para o Manuel Bandeira, tem dedicatória para Cecília Meirelles, para o Guinhar, para o Lúcio Costa, entre outros, não é? E mostrando para nós um pouco da sua rede social, especialmente no Rio de Janeiro. Porque Murilo, ele tinha muito essa característica, né? De ser querido e de ter muitos amigos. Dizem que o apartamento dele lá em Roma era um ponto de encontro entre artistas plásticos e escritores. Murilo tem uma linda coleção de obras de arte, assim como a sua biblioteca,
que estão localizados no Museu de Arte Murilo Mendes. É algo que você olha assim, você fala, nossa, ele é daqui de Juiz de Fora, olha esses quadros. E que privilégio ele ter nos honrado, né? Passando tudo isso para a cidade. É muito interessante. Essa obra, Contemplação de Ouro Preto, ele dedica à memória de seus pais, Onofre Mendes e Elisa Valentina. E assim, eu acho que nós devemos conhecer, quem ainda não conseguiu ler nenhum desses poemas ou pegar o livro, nós devemos procurar conhecer, porque é muito interessante. Bem, agora vou passar para o segundo livro, que é A Idade do Serrote. Esse é o livro que eu adoro. Eu amo A Idade do Serrote. Gente, ele é um livro culto, versátil, divertido e, assim, muito prazeroso de se ler, não é? Que ele escreveu nos idos de 65, e aí ele vai e mergulha na sua própria história com seu incomparável senso de humor. Marisa conhece bem, Leila também, esse senso de humor é incrível, né? E nesta obra, a mineiridade é muito marcante. É muito, muito, muito marcante. Todo juiz forano devia ler A Idade do Serrote. Isso devia ser obrigatório no ensino fundamental. Tem que ler A Idade do Serrote, porque é incrível, é muito bonito. A mineiridade aparece nos fragmentos apresentados desde a tenra infância do escritor, que denuncia um espírito de união e fraternidade ao conjunto de sua família e de toda a população mineira de Juiz de Fora, destacando-se do conjunto nacional, não é? Através da narrativa dos costumes e dos valores específicos da cidade, de histórias que possuem um cenário e uma identidade característica da nossa cidade e daquela época em que ele viveu aqui. Então, é muito interessante. Quem quiser conhecer Juiz de Fora, vá lá e se delicie na Idade do Serrote. Na verdade, o Murilo, nessa obra, ele reinventa a tradição mineira, né? Sobre a forma de uma autobiografia, poético e memorialista, era tudo isso ao mesmo tempo, né? É biografia, autobiografia e ensaio, e sob a égide poderosa da sua intelectualidade. Murilo é intelectual de primeira classe. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente lê, mais a gente admira Murilo Mendes. A Idade do Serrote é delicioso, é curioso e traz consigo também uma característica marcante do Murilo, que é a fratura. Então, você vai lendo, se empolgando, daqui a pouco, pum, Murilo corta ali. Faz aquele corte, aquela coisa inesperada, que mostra toda a sua versatilidade. E que muitos não compreendem. E ficam assim, meio perdidos. Mas ele faz de propósito, para você acordar, para você, sabe, tomar um susto e começar a reler de novo. É muito interessante. Vejam só essa descrição que eu trouxe para vocês, que está no Idade do Serrote. Ele fala assim: cedo começou a minha fascinação pelos dois mundos, o visível e o invisível. E não escreveu São Paulo que este mundo é um sistema de coisas invisíveis manifestadas visivelmente? Não vivemos inseridos num contexto de imagens e signos?
Então, vejam como o Murilo se adiantou no tempo, né? Hoje, a psicologia diz para a gente que imagens e signos são muito importantes para o funcionamento do nosso cérebro. Murilo já sacou isso lá em 1965, gente. Então, ele fala isso assim espontaneamente. É muito legal a gente poder ver e ir comparando. E tem alguns livros do Murilo que são surreais, gente. Não cabe aqui eu estar falando isso, mas depois Marisa vai falar também e vai fazer também outras apresentações sobre ele, porque ela realmente se debruçou, ela e Leila, né? As duas sempre juntas, elas se debruçaram de uma forma incrível na obra de Murilo. E foram elas que trouxeram, né, todo o acervo, todas as obras de arte, antes para o Centro, né, de Estudos Murilo Mendes, e agora para o Museu de Arte Murilo Mendes. Então, assim, eu sou discípula das duas, lá do MAN, o que muito me honra, me ajudaram muito e me ensinaram muito. Lá na Biblioteca do MAN tem uma sala com o nome dessas duas, viu? Muito bonita a sala. Apareçam lá, peguem esses 2 livros, deem uma olhadinha, tem outros maravilhosos, tem as dedicatórias que ele fez para gente importante, Carlos Drummond, para Cecília Meirelles, tem livros que Cecília Meirelles dedicou a ele, é muito bonito, gente. Também o relacionamento dele com a Vieira da Silva é uma coisa assim de chorar, é muito bonito mesmo. Então, na idade do serrote, Murilo viajará entre as raízes mineiras para Juiz de Fora de sua infância, numa visão muito particular. Parentes, amigos, mulheres, namoradas, tipos da cidade. Então, gente, é muito legal, porque Murilo, ele dizia que a rua direita, né, era que hoje é a Avenida Rio Branco, né, gente? Todos nós conhecemos. Ele diria que servia de salão, colégio e porto. Palavra dele. Então, ele vivia na rua mesmo, né? A descrição acerca dos tipos da cidade é algo incomparável. Só Juiz de Fora poderia abrigar os tipos descritos por Murilo. Hoje nós deveríamos fazer um trabalho como esse que Murilo fez, descrever os tipos que estão aí na nossa cidade. Ele tinha a Rainha do Sabão, que é a história de uma mulher cujo território era a Rua Batista de Oliveira. Ele tinha também o Amanajós, que ele chamava de suplente do demônio. Olha, imagina essa personalidade, gente. Tinha o Marrúzuco, que diz ele que era o primeiro leão de sua vida. Deve ter sido um leão que se soltou de um circo aí e que passou por Murilo Mendes. E tinha o mendigo Dudu, que é um relato fascinante sobre a loucura desse personagem, né, do Dudu, desse tipo que ele encontrou. Esse é, na verdade, a descrição mais bonita de loucura que eu já encontrei. Então, vale a pena a gente pegar o livro, nem que seja só para conhecer o mendigo Dudu. E tinha a Dona Coló, que eu começo a rir, gente, vocês desculpem, mas olha o que Murilo tem coragem de escrever. Dona Coló, a cinquentona que cheirava a galinha molhada. Vocês já imaginaram isso? Terrível, né? Ele era o enfant terrible, como ele dizia. Tinha também o tio Chicó. Tio Chicó, a figura, é uma figura. Ele dizia que era o doido manso, e ele escreveu um poema chamado Os Abismos do Aliás, que eu acabei não trazendo para vocês, porque eu teria que ir lá no MAN para copiar esse poema, porque ele não está realmente divulgado na mídia, né? E eu tenho aqui um livro precioso que depois eu vou mostrar para vocês,
que é uma antologia poética do Murilo Mendes, e esse poema não consta dessa antologia. Deve estar naquela Bíblia, Marisa, que você, Leila e eu, nós gostávamos. Isso! Essa Bíblia do Murilo, as obras completas do Murilo Mendes. Esse poema é extremamente divertido, porque o tio usava o pronome aliás para quase tudo, ele achou bonita a palavra, entendeu? Então, às vezes, não tinha pé, não tinha cabeça, está lá ele colocando aliás na frase. Aí Murilo, ele se passa pelo tio Chicó, escreve o poema. Então, você se diverte do começo ao fim. Mas eu trouxe aqui também uma passagem pequenininha, que é divertida, para vocês perceberem, né, essa sutileza do Murilo. Diz assim: Sebastiana diz que tem uma vontade doida de ir a Minas Gerais. Mamãe diz: mas, Sebastiana, você mora em Minas Gerais. E ela responde: ué, gente, eu pensava que morava em Juiz de Fora. Vão vendo aí, né? Vamos emancipar Juiz de Fora. Ai, ai. Na verdade, gente, toda a obra de Murilo Mendes, desde 1901 a 1975, vai portar o seu olhar europeu sobre o Brasil, que se fará saudoso e crítico, se fará afetuoso e irônico. Sempre vai haver uma assimetria entre o seu olhar europeu e o seu olhar mineiro. Agora, dizem que Minas é a melhor invenção dos mineiros, depois do doce de leite, né, gente? Mas Murilo, ele inventa uma Juiz de Fora surpreendente, que quase ninguém conhece. Então, está aqui o meu convite para que vocês se debrucem sobre Murilo Mendes, porque vai valer muito a pena. Eu vou mostrar para vocês esse livro, que é belíssimo, da Kozak Naif, acho que foi um dos últimos livros que ela publicou. Capa dura, ele é de um azul clarinho, e é a antologia poética de Murilo Mendes. Ele vem acompanhado de um CD com poemas na voz de Murilo, gente. É muito emocionante, é lindíssimo. Esse livro é de um capricho, olha, vocês podem ver pela borda, né, do miolo. Ele tem assim um capítulo dedicado só a imagens. E são imagens lindíssimas, inclusive da coleção do Murilo. Então, eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco mais sobre ele. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse curso, porque nós precisamos conhecer as nossas joias preciosas, e a academia deu esse passo tão bonito nessa direção. Muito obrigada a todos pelo carinho e pela atenção. Ora, ouvi Maria Helena, só me resta acrescentar que os abismos dos aliases. Murilo, temos aqui na página 916, no texto mencionado, é um pós-scriptum, que está assim: os abismos do aliás. Quando o tio Chicó empregava impropriamente o advérbio aliás, por exemplo, disse Marieta que, aliás, não ia sair. Então, aqui ele resplandecia. Verbo que, aliás, somente agora reencontro, aliás, depois de há muitos anos o ter topado na letra do hino nacional. Aliás, um abismo de contradições, como, aliás, todos nós brasileiros, aliás, qualquer homem, aliás,
Não sei se os outros bichos também. Aliás, a antropologia estrutural e a linguística aliadas talvez possam responder. Aliás, em futuro distante. Esse é o texto que a Maria Helena mencionou, que eu acho também divertidíssimo. A análise dele, o livro nosso, que é a Trama Poética de Murilo Mendes, a gente fala desse abismo do aliás, e a gente aconselha que o grande livro para a gente chegar ao Murilo Mendes, de fato, é a Idade Serrote. Para nós que somos juízes forantes, achei sua escolha exemplar, ter escolhido Contemplação e a Idade Serrote. Contemplação por tanta lua, luaranda, tanta igreja, tanta mineiridade, num poeta dessa forma que se apresenta para nós. Mas também acho importante seu poder de concisão, de conseguir nos trazer Murilo Mendes na mineiridade, num tempo recorde, nos permitindo entrar e falar mais. Isso é muito bom. Até nós vamos fazer o seguinte, eu quero parabenizar sobremaneira esse fechamento grandioso e abrir para quem quiser comentar a fala da Maria Helena. Conclamo, inclusive, a Leila, que está aqui presente, que é uma muriliana convicta também, Maria Helena já disse, eu também o digo, a Alice também já levantou a mão, não é? Então, vamos por ordem de inscrição. Alice, Denise, deixe-me ver. Conclamo, Leila, conclamo você. Vamos, Alice, você. Bom, boa noite a todos. Eu quero simplesmente agradecer a Maria Helena essa prazerosa apresentação, essa divertida apresentação. Eu tive de me ausentar um pouquinho, mas continuei ouvindo, eu só não podia aparecer. Mas, assim, achei maravilhosa a forma como você realmente sintetizou, né, uma obra tão grande quanto do Murilo, pegando pontos importantes e fazendo a gente conhecer de forma especial, realmente, como eu coloquei aí, e essa sua apresentação foi realmente fechando com chave de ouro esse nosso ciclo. Parabéns a você, parabéns a Marisa também, que sabe tanto, que deve estar com a língua doida para falar, mas você falou tudo de forma especial. Parabéns a Ceci por mais esse ciclo concluído, e parabéns a todos que acompanharam e tiveram a oportunidade de enriquecer conhecimentos. Um beijo grande para todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Alice. Há mais murilianos presentes. Não sou eu, quanto a Leila, quanto... Não sei se eu vi aqui o Wagner, acho que não ouvi. Ele também é muriliano, não é? Mas, de qualquer forma, eu quero chamar... depois nós teremos a Denise, a Neuza, o José Heleno, que estou vendo os inscritos, né? Mas quero chamar o Lúcio, que levantou a mãozinha, e depois também a Ceci já levantou a mão também. Gostaria de chamar o Lúcio para falar. Lúcio Sleutz, o filho de Maria Helena, um grande diretor na área de educação, que essa noite está conosco. Por favor, com você a palavra, Lúcio. Oi, Marisa, boa noite. Boa noite, mamãe. Tudo bem? Então, pessoal, eu entrei, participei quietinho aqui da reunião. Eu queria parabenizá-los, né? Eu acho que sempre esse momento para comentar, né, um autor e poder discutir as suas obras é sempre de muito enriquecimento para todos nós. Eu fiquei muito feliz, né, especialmente por ver minha mãe fazendo hoje, né, as considerações que ela fez. E, obviamente, né, eu queria entrar aqui para parabenizá-la em primeiro lugar e a todos os demais membros dessa importante academia e dizer que o trabalho de vocês é que torna, né, a vida dos jovens, o nosso Brasil, um país com esperanças, né, esperanças no futuro, e que a gente possa, por muitas vezes, estar juntos, né, e ouvindo cada um de vocês aí falando sobre um diferente autor, ou até mesmo o trabalho maravilhoso que vocês fazem com poemas, com contos, né, que de vez em quando eu tenho o prazer de assistir e ver. Eu estou convalescendo, no domingo fiz uma cirurgia de cálculo renal, e essa semana, então, minha agenda está mais tranquila. Eu estou podendo ficar em Juiz de Fora, estou na minha casa, e fui brindado hoje com a possibilidade de assistir vocês aqui. Passei realmente para dar um abraço para todos e desejar uma ótima noite. Beijo, mamãe.
Obrigada, Lúcia. Ó, que hora? Essas pedras estão no meio do caminho. Eu estou sofrendo do mesmo mal. Estou aqui também. É isso mesmo, Tá? mas vamos tirá-las do caminho. Vamos. Não é isso? Inscritos, obrigada. Obrigado, Marisa. Um abraço. Maravilhosa a fala. Na ordem, obrigada. Na ordem tem Denise, Neuza, Heleno, Ceci. Eu já havia conclamado a Leila. Acho que ela, como muriliana, também seria importante falar. Mas ela não levantou a mão, estou aguardando. Com vocês, Denise. Boa noite a todos. Boa noite especial à Maria Helena. Pelejei para entrar na reunião, fiquei 10 minutos tentando, eu não entrava, mas finalmente consegui. E olha, Maria Helena, o que dizer do que você falou? Tal como Marisa e Leila, você explanou de maneira esse grande escritor de Juiz de Fora, né? E você colocou um lado do Murilo que muito me deixa feliz, que é o lado cômico, quando ele escreve coisas assim, voltadas um pouco para tirar risadas do leitor. E isso é excelente. Como é bom a gente ler um texto que nos permite dar boas risadas, além de tanto talento que ele possui. Muito obrigada, você brilhou como sempre. Obrigada, Marisa. Obrigada, Leila, porque vocês estão sempre nos dando contando grandes textos e histórias do Murilo, e a Ceci por essa iniciativa desse curso maravilhoso. Um grande beijo, tudo de bom. Obrigada, Denise. Na ordem, Neuza, Zé Helena e Ceci. Ceci, você fica, então, depois dos dois, pode ser? Faz o sinal aí para mim. Tá. Sim? Tá. Ok? Neuza, você. Abri meu microfone, né? Neuza, está normal o seu microfone. Está me ouvindo, não está, Maria? Sim, perfeito. Então tá. Boa noite a todos, né? Olha, eu, assim, nem sei o que falar, sabe? Mas é só agradecimentos. E você, Maria Helena, como sempre, tão, assim, delicada. Que palestra, assim, que a gente não quer parar de ouvir. Que felicidade escolher esses 2 livros, principalmente Contemplação. Eu vou falar a verdade. Amei. Eu quero ir lá conhecer e ler um pouco do livro, que eu adorei, porque eu adoro as cidades históricas. Nossa, né? Então, maravilhoso, tá? E agradecer também a academia, nossa querida Ceci, e você, Marisa e Leila. E a Leila? Marisa e Leila, estudiosas de Murilo Mendes, não é? Eu tenho aqui livros, e um que eu ganhei no sorteio do Café com Arte e Poesia, tá? Então, agradeço, e este curso, a cada palestra, a gente aprende muito, né? Conhecer os autores, assim, valorizar o que é nosso. E vejo que a antologia, né, resultado das palestras, vai ser, assim, maravilhoso. Então, é o agradecimento, é o que eu aprendi, e você, Maria Helena, sabe, né, que eu adoro de coração, e Marisa, assim, que eu fico assim, quero perguntar uma coisa, Marisa, eu vou passar a mensagem. Então tá, Ceci, feliz por você ontem, Ceci, nossa, que alegria, como eu lembrei, quando recebi lá a homenagem também, tá? Um abraço, muito obrigada. Obrigada, Neuza. É muito bom sempre ouvir tantas homenagens para os nossos integrantes, né? Eu entendo que esse é um curso que deu certo mesmo, Ceci, porque somos nós engajados nessa história, falar de Juiz de Fora, ao mesmo tempo dar essa visualidade à nossa academia, e estamos aqui concluindo o 5º ciclo, o 5º curso, que vai nos render um livro, que ainda vai sair na sua gestão, tenho certeza. Todos que falaram vão me entregar o texto em tempo hábil, não só a mim,
como estamos incumbidas, Leila e eu, de finalizarmos o livro. Eu não conversei agora, nessa semana ainda, sobre o assunto, mas mandei mensagem para ela, inclusive com a composição do conselho editorial para a composição do nosso livro, não é? Mas, de qualquer forma, só temos a agradecer essa oportunidade. Quanta gente que te conheceu, né? Agora com você, José Heleno, depois Ceci. Boa noite. Eu começo repetindo o que eu falo toda vez. Parabéns à Academia Juiz de Fora de Letras por essa iniciativa, à diretoria que garante as condições para que o curso se dá, e aos acadêmicos, obviamente, que prestigiam. E, em especial, a Marisa, que é a coordenadora do curso. Eu queria agradecer a Maria Helena pela vida e lugar. Ela deu vida e lugar ao Murilo Mendes. O Murilo Mendes, nessa apresentação sua, caminhou aqui entre nós e ouviu e deve ter rido também quando você repetiu a parte engraçada da obra dele. E quem escreve coisa engraçada escreve para ser lida e rida. E acredito que ele está muito contente com isso. Muito obrigado e meus parabéns. É só isso. Agora, Ceci Barbosa. Eu vou fazer uma pergunta antes, Ceci. Leila, não sei se você está presente. Já está presente, Frazão? Já saiu? Estou. A Leila está presente? Não entendi, Marisa. A professora Leila Barbosa está presente? Já saiu. Vou confirmar aqui, pera só um pouquinho. Tá. Se ela estiver, estou chamando a fala antes da Ceci fechar o curso. Ela está presente ainda. Está aqui. Ô, Leila, dá uma palavrinha para nós, querida, antes da Ceci fechar o curso. Se puder, tá? Se não der agora, eu vou pedir a Ceci, então, para concluir o curso, e a Leila quiser falar, nós sempre temos momentos, depois que fecha, você fica à vontade, viu? Foi lhe dado o espaço. Com você, Ceci, para fechar o curso. Em primeiro lugar, eu quero prestar os meus agradecimentos a Maria Helena Sleutz pela disponibilidade que ela sempre nos oferece, sempre participante das atividades da Academia Juiz de Fora de Letras, na medida das suas possibilidades, e sempre se saindo brilhantemente, como acontece no momento. Ela tem como característica especial esse seu tom informal, é como se ela estivesse realmente do nosso lado, conversando, contando um caso, rindo, vivendo o fato que está narrando. E escolheu muitíssimo bem, aí no caso, essas duas obras. Eu particularmente fiquei muito satisfeita pelas menções que ela fez à idade do serrote, porque geralmente a obra de Murilo Mendes é mais abarcada. Eu entrar lá na fala, que eu saí, não sei entrar. Geralmente é mais abarcada a parte poética do Murilo Mendes. Então, eu achei especialmente interessante, no meu caso, eu gosto muito da idade do serrote, então foi particularmente agradável ouvi-la falar sobre essa obra. Agradeço também aos seus familiares aqui presentes, a todos os acadêmicos, participantes como palestrantes e como assistentes frequentes, e a todos os amigos que têm nos prestigiado com a sua presença. Convidamos agora para o 6º ciclo de palestras literárias, que deverá começar em setembro, dia 4 de setembro. E agradecemos muito por terem mais uma vez nos prestigiado esse
curso de literatura de Juiz de Fora. Muito obrigada, Marisa, pela nossa coordenadora de eventos, por ter sempre a sua presença aí, tão social, tão comunicativa, tão agradável. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ceci, a Leila está presente. Eu conclamo, eu vi que o Rodrigo está aí. Obrigada, Rodrigo. Ô, Leila, com você a palavra, fechando o curso da História de Juiz de Fora, da literatura de Juiz de Fora, que posteriormente vai render um livro. Neste livro teremos a minha fala sobre a Leila, a fala do Heleno sobre o Rodrigo, os dois que estão ali. E teremos todas as falas maravilhosas aqui. É você aí, acabou de ser citado. Como da Maria Helena falando sobre... Do Heleno falando sobre você. Isso. O Heleno falou sobre mim. E, gente, a nossa academia vai... Eu vou falar. Galgando. Leila, com você. Pronto, deixa eu falar agora que o Rodrigo está aqui também me ajudando, né? Porque eu sou muito ruim para mexer nessas coisas. Ainda não aprendi direito, não. Preciso ter umas aulas lá com aquele nosso super conhecido, né, Marisa? Aquele lá que nos ensinou a mexer com essas coisas. E vou tentar uma vez mais para poder estar por dentro. E, inclusive, guardar tudo aquilo que eu já estudei sobre Murilo Mendes. Murilo Mendes, uma pessoa importante na literatura de Juiz de Fora, não só porque ele foi um grande escritor, ele foi um escritor nacionalmente conhecido, nacionalmente considerado como um modernista. Ele foi um escritor que levou a nossa cidade para o setor aonde ela merecia sempre estar, porque Juiz de Fora nasceu com vocação cultural, ela nasceu com essa vocação. Murilo Mendes não nasceu aqui assim, porque ele nasceu. Não, ele nasceu aqui assim, porque só ele podia ter nascido aqui, porque era um escritor à altura da nossa cidade. E nossa cidade, ela precisa que os nossos conterrâneos saibam disso. É difícil mesmo, né? Nós temos dificuldade, inclusive, de ler a obra do Murilo, exatamente por ser uma obra difícil. Mas nós precisamos que isso seja buscado nos colégios, com as crianças, para que elas possam, desde sempre, saber que Juiz de Fora é uma das cidades, talvez até a cidade mais importante do Brasil em termos culturais. E isso daí, eu não estou falando assim só porque eu sou daqui, porque minha família toda é daqui, não é por isso, não. É porque eu sinto isso e eu já estou mexendo com isso há muito tempo. Agora, então, eu estou tentando fazer um livro virtual para que todas as pessoas conheçam o nascimento dessa literatura, e quem vai estar lá nisso vai ser o Belmiro Braga, que por um acaso é meu parente. Então eu tenho obra dele e posso fazer isso. E ele vai mostrar, porque é dificílimo você conseguir, né, passar obra de autores que sejam conhecidos. Ele, muito conhecido, todo mundo vai gostar, inclusive as crianças, de recitarem os poeminhas do Tio Belmiro. Então, isso tudo eu gostaria de falar. Agradeço a Marisa ter me colocado aí para falar, exatamente para poder dizer que nós estamos continuando a trabalhar por isso. Essas aulas que foram dadas agora
sobre literatura de Juiz de Fora, elas devem continuar. Nós temos muitas outras coisas para falar sobre a literatura de Juiz de Fora, extremamente interessante, extremamente divertida. Eu estou acabando de ver aqui na televisão aquela onça, a famosa onça, que é aquela nossa também colega e também filha de escritor importante, daqueles que nasceram para fazer essa academia, né? Lá, a nossa amiga Fernanda, lá de Paris, que escreveu um livro sobre essa onça que apareceu em Juiz de Fora e que conheceu todas as coisas de Juiz de Fora. E essa onça, esse livro, que precisa ser também publicado para que as crianças possam aprender, que elas vão ter muito mais facilidade na hora que ela verificar que a onça foi... que a onça viu um jogo de futebol de Juiz de Fora, que a onça participou do shopping. Né? Então, essas coisas assim, que a gente acha que são miúdas, que são pequenas, e que, no entanto, são extremamente importantes, especialmente para nós que temos essas dificuldades. Eu queria um abraço especial para Maria Helene Sleutz. Maria Helene Sleutz, minha grande amiga. Passeamos juntas, fomos de navio por esse mundo afora, não é? Passeamos nas praias, nos museus, né? E eu fico muito contente de saber que ela escreveu coisas importantíssimas sobre o Murilo, que eu tenho aqui. Aquilo também, um dia, nós ainda vamos publicar. Sabe aquele livro, com aquelas coisas todas que nós falamos sobre o Murilo? É um livro que também precisa ser publicado. Viu, Maria Helena, meu beijão, meu agradecimento. E para vocês todos, meus colegas, muito obrigado por ter ouvido, muito obrigado por ter permanecido aí me esperando. Tá? Um beijo para todos, especial. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui às ordens com vocês. E quando estiver pronto essa questão que eu estou fazendo, aí eu vou mostrar e distribuir para todo mundo. É isso que me interessa. Tá? Um beijo para todos. Obrigada, Leila. A Maria Helena quer responder. Eu só quero dizer uma coisa antes. No dia 13 de maio, Murilo Mendes, se vivo, faria 114 anos. Mas ele, para nós, nunca morreu. Ele está aqui em 1782 páginas, nesse livro que eu faço parte, tem meu nome. E, para mim, presente, os que são de fora e não conhecem, nesse livro que está aqui, O Processo de Invenção na Busca da Liberdade, um livro que eu escrevi sobre a obra de Murilo, tem um prefácio da Leila Barbosa, e que eu acho importante vocês conhecerem também, além de outros muitos livros que escrevemos sobre o poeta. E eu quero recomendar que esse livro que a Maria Helena fez, que nós fizemos o prefácio, que ele seja publicado, Maria Helena. Você tem a grifo na mão, solta esse livro para nós, Maria Helena, eu consigo o que eu estou fazendo. Sim, querida. Eu queria muito, Marisa, eu queria muito, primeiramente, agradecer as pessoas que comentaram, assistiram e comentaram. Essa contribuição é muito valiosa para quem apresenta alguma coisa. Mas eu não poderia deixar de registrar meu carinho, meu abraço especial pela Leila. Por você também, você sabe, né? Mas a Leila, ela foi a primeira pessoa a me receber no MAM. Eu lembro que eu estava numa reunião muito assim, severa, e ela deu uma piscada para mim, que foi assim, de cumplicidade. Eu nunca vou esquecer isso. Então, ela é muito querida, tenho muita consideração por vocês duas, por essa abertura de portas para Murilo Mendes, foi muito interessante. E eu queria dizer que o livro vai sair, sim. Eu estou acabando de resolver o assunto lá com o escritório de direitos autorais. Esse livro é prefaciado
pela Marisa e pela Leila. Um prefácio que valoriza muito o que eu escrevi. Então, ele tem que sair, sim, se Deus quiser, em breve vai estar aí. Muito obrigada pela oportunidade, sim? Obrigada, Maria Helena, obrigada a todos que nos antecederam. O José Helena ainda está com a mão levantada. É para falar de novo? Não. Então, gente, nos despedimos agora do curso, prontos para o curso do Tadeu. Depois, no segundo semestre, a partir de 2 de setembro, Ceci, o ciclo sobre literatura feminina, não sem antes lembrar que agora, no dia 29, teremos no teatro... Como é que chama o teatro? O Valber... Carlos Magno. Carlos Magno. Muitos de nós que fizemos poemas e foram musicados pelo nosso colega Valber, estaremos no espetáculo. Quer falar alguma coisa, Tadeu, sobre o espetáculo? Eu vi que o Valber está aqui também, não está? Valber, quer falar? O Valber está aí. Oi, eu estou desde o início aqui quietinho. Eu vi você aí, então. Como é que vai ser o espetáculo, Valber, para chamar o povo? Primeiro, vai ser um maravilhoso espetáculo, né? É apresentando a obra literária de você, através da poesia e da música, já é um grande espetáculo. Então, na quinta-feira, às 19 horas, no Teatro Pascoal Carlos Magno, o poema canção Poesia Transfigurada em Música. Vai ser aquele processo de declamação e imediatamente depois a gente vai tocar as músicas. Vai ser muito bacana. Todos estão convidados e eu tenho certeza que vai ser um momento muito bacana. Primeiro, um momento de poesia, de canção, e juntamente com vocês fica tudo melhor. Muito obrigado, Valber, obrigado. Tadeu estará lá, eu estarei. Quem mais que tem poema lá? Alice? Tem seu? Não. Tem um monte de gente da academia. Marisa? Hein? Marisa, aproveitar e fazer a divulgação da oficina, eu acho que começa na hora, agora em julho. A partir de amanhã a gente começa a soltar a arte de divulgação. Mas aqui, ao Vive a Cores, se a gente aproveita e falar, é uma oficina literária, comigo e com a Dieter, vai ser do dia 1º de julho ao dia 24, todas as terças e quintas, lá na sede da Academia Juiz Fora de Letras. A gente vai falar sobre vários tópicos da poesia. Soneto, poesia minimalista, poesia livre, trova. São 6 tópicos, mais a abertura e o encerramento. Então, inscrições gratuitas, como sempre, com certificado para frequência maior do que 70%. Então, a gente espera todos vocês aí. A partir de amanhã, a gente vai divulgar e abrir a lista de adesão. Mas todos, desde já, estão convidados. Obrigada, amigos. Vamos terminando. Vamos fazer uma salva de palmas para essa noite, para a nossa JL. Uhul!